Você falando de batismo, eu tenho uma pergunta para fazer. Porque o que que acontece? Por exemplo, um católico que converte ao protestantismo, né, se torna protestante, se ele foi batizado na igreja católica, ele passa pelo batismo, né, na igreja protestante. Por exemplo, e um protestante que converte ao catolicismo? Como fica? Se Vale o batismo? Eu tenho... não, se caso ele não foi batizado enquanto criança, porque geralmente, principalmente no interior, não tem cultura de o jovem já nascer num berço evangélico e já ser batizado direto. Geralmente nasce um berço católico e é batizado católico enquanto criança. A igreja batiza a criança enquanto a pessoa enquanto criança. Por quê? Antes de você ser batizado, você não é filho de Deus. Você é ainda filho do pecado original. Então a igreja, sábia e santa como ela é, entende que se você não é batizado, se você morrer, você vai direto para o inferno. Mesmo sendo criança. Aí entra a sabedoria e a santidade da igreja. Uma criança tem por que ir para o inferno? É ter alguma marca? É cometer algum pecado? Não. Então a igreja dá um lugar reservado para essa criança no céu, que é chamado Santos Inocentes. Se comemora em outubro, não lembro o dia certo. Então toda criança que morre até os 7 anos de idade é um santo inocente. Porque a partir dos 7, a idade da razão. Então a criança já começa a ter a maldade nas coisas, né? Então, antes disso, é batizado enquanto criança para que ela seja filha de Deus, desde pequeno. Então, se veio de um berço evangélico e foi batizado somente no evangélico, se chegar a se converter para o catolicismo, terá que passar pelo batismo do catolicismo. E é o catecismo? Não, o batismo é o rito já realmente de jogar água na criança. Essa parte do catecismo, dos estudos, é a catequese. Ah, tá. Aí vem Não tem que fazer antes de batizar, não. Não, Pedro Não- Batista, Se o Danilo, por se o imersão. Danilo for não batizado, necessariamente. se o Danilo virar católico, ele já chega lá, uma semana depois já é batizado ou não? Como é que- Não. Aí Não os pré-batismo. padrinhos, vai ter que escolher 2 padrinhos. Aham. É porque na protestante tem o pré-batismo, tem para ensinar a doutrina. O que acontece? Se a pessoa concordar com a doutrina da igreja que ela Uhum. tá, aí ela passa pelas águas. Certo. Ah, Porque a igreja recomenda-se a batizar enquanto criança. Quando é um adulto, então, vai escolher uns padrinhos, geralmente um casal, vai fazer um curso que vai explicar o que é o batismo, qual que é a função que o batismo tem, qual que é a função que os padrinhos vão ter na vida dele a partir que ele escolheu como padrinho. Porque não é só chegar lá no momento, um status, falar assim, ó, sou seu padrinho de batismo. Não. entendi. O padrinho é a sucessão dos pais. Se faltar o pai da fé daquele menino, aquele padrinho tem que assumir. Porque padrinho tem que chegar lá e falar, ó, você tem que seguir esse caminho, você tem que seguir essa doutrina, você tem que seguir pelo certo. Logo, a igreja católica ela não reconhece o batismo da igreja protestante. Não. A igreja católica reconhece o batismo da igreja ortodoxa. Que o rito é. Não, eu acho que nem a russa, tá? Acho que é a ucraniana, que a russa tem alguns pontos que a igreja não acompanha, não compactua. Mas a Ucrânia eu sei que é uma que aceita. Tem até um. Agora vai ter o conclave para escolher o próximo Papa, né? Tem um cardeal que é da Ucrânia. É o cardeal mais novo, se não me engano, 49 anos de idade. Então, a igreja ortodoxa. Batismo em águas não seria um símbolo, uma confissão pública? É um algo desse símbolo. sentido? Porque aquela água. Associar que a gente torna filho de Deus ao batismo. Não seria... Aquela água que cai sobre aquela pessoa é aquela mesma água que cai sobre Jesus no Rio Jordão. Então, aquela água que vai lavar e purificar aquele corpo, aquela alma. Então, o batismo perdoa todos os pecados. Então, batizou depois de adulto, caiu a água lá, porque geralmente o menino chora, né? Aí imagina se o adulto chorar. Chorou pela água caindo, tá ali, seus pecados foram embora. Você tá livre da marca. Você agora é digno de entrar no céu. Durante esse processo, o Silvano colocou como não sendo necessariamente um êxodo, mas como é que é, Silvano? Você colocou Movimento cíclico. movimento cíclico, né? Deixa eu só Esse- explicar. Ah, Esse movimento é cíclico e não sazonal, por quê? Quando é sazonal, nós conseguimos mapear, nós conseguimos quantificar, por exemplo, os ciclos, né, de quanto em quanto tempo as pessoas saem. Então eu digo cíclico por quê? Porque ele depende de uma série de variáveis que eu vou apresentar durante o podcast. Primeiro eu vou falar sobre o movimento, o movimento, a migração dos católicos para o movimento protestante.
o que levaram esses católicos a fazer essa migração. Depois eu vou falar algumas coisas que acontecem no meio protestante que estão provocando esse movimento inverso, esse retorno, que vocês estão chamando, é o que foi denominado como êxodo. Quando um católico ele vem para a igreja protestante, ele basicamente já vem. Oi? Tá lá mais baixo? Mais perto? Ah, tá. Mas mais perto que aquilo ali? Mais perto que isso, Danilo, então não tô saindo da voz dele, não. Nossa Deus. Quando o católico vem, ele vem praticamente já sabendo que na igreja protestante não tem questão de imagem, reza do terço, né, que é no pescoço, né, que funciona. Então ele já vem sabendo mais ou menos que praticamente tudo que engloba a religião ele não vai encontrar, certo? Certo. Aí esse movimento inverso sendo feito agora para um evangélico indo para lá, você já que diz que já lidou, você encontra resistência, exemplo, para passar para um ex-evangélico e agora convertido ao catolicismo, a necessidade de rezar o terço, a necessidade do culto a Maria, não sei se é assim que vocês chamam lá, a necessidade enfim, diversas, ter uma imagem dentro de casa, já passou por um momento em que algum dos evangélicos que falou assim, então isso aqui não é para mim, eu teria que retornar. Ou foi sempre, para todos que vieram até agora, foi fácil essa mudança? Lá, a gente faz um trabalho de... A gente não tem problema com os evangélicos. Eu acho que a gente tem problema em geral. Porque não necessariamente todo mundo está integrado dentro daquele movimento que está pensando com a mesma cabeça que a gente. Isso é um fato. Vai aderir 100% aqui. Isso, vai aderir 100%. A gente passa a verdade. A verdade está ali revelada. A gente contou para ele a verdade. Se ele vai acolher que é a verdade, já não cabe a nós mais. Vai do livre-arbítrio dele. Então... Mas isso não atrapalha ele ser membro, por exemplo, do EJC, ou não? Vai atrapalhar a vivência dele. Para ele ser membro do EJC, ele tem que aderir. Para mim, tinha que ser assim. Ser mais rígido. Só que a gente tem que abrir, né, as exceções. Tem que acolher a todos. Certo. A gente não pode fazer distinção de pessoas. Entendi. Jesus Cristo não fez distinção de ninguém. Sim. Por que nós vamos fazer, né? Então, a gente fala para todos. A verdade está ali, oferecida para todos. Certo. E vai do tempo da pessoa, porque Deus fala em cada pessoa em um tempo diferente. Talvez Deus vai falar comigo uma coisa que eu preciso agora, mas talvez em você vai falar daqui 2 meses. Eu trabalho no Kairos, que é o tempo dele. Então, não necessariamente vem dos evangélicos recém-convertidos esses dilemas. Entendi. Lá nós temos vários tipos de culto, digamos assim, de veneração que nós chamamos. Que é a dulia, protodulia, hiperdulia e latria. A dulia é o culto que é reservado só aos santos e aos anjos. Então é um respeito. É como se você lembrasse de um parente seu que morreu, você fez uma veneração para ele. Você lembrou dele e pediu auxílio. A protodulia é o culto que nós devemos a São José, porque teve uma importância sobre a vida de Jesus também. Imagina se São José não quisesse manter um relacionamento com Maria, mesmo estando grávida do nada. A lei daquela época permitia que largasse a mulher ou até fosse apedrejado. A hiperdulia é o culto que nós damos à Virgem Maria. Porque acima de São José e dos santos, a Virgem Maria está. Ela foi mãe de Deus. Imagina um ventre que foi impuro gerar Deus. Não faz sentido. Então, ela tem o seu lugar. E a latria, que é adoração. Por isso a palavra idolatria. É colocar um ídolo no lugar que é de Deus. E a latria... Eidos, né, isto. Eidos, objetos. Ícone. Então, latria é adoração que é prestada somente a Deus. Para nós, a Trindade. É um Deus que divide em 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você falou a questão da... Qual que é a primeira aos anjos e aos santos? Dulia. Dulia, a José. Protodulia. Protodulia, Maria. Hiperdulia. Hiperdulia. Logo, está sendo fácil de absorção dos evangélicos que estão indo para a católica? Não, ou não? Sim. Lá vai. Graças a Deus, lá vamos. Porque a gente explica que você não está ali de frente, não é para pedir aquela imagem à cura, digamos assim. Você está ali por quê? Vamos lembrar lá na época de escola.
Antigamente, Guilherme tá ali, foi de minha sala, Guilherme vulgo caça-rato. Quê? Vulgo caça-rato. Nunca viu o caça-rato, não? Jogador de futebol? Mesma coisa de Vera aí. Não. Caça-rato. Pera aí, que eu vou Essa mostrar é pra você. boa demais. Vai pesquisar no Google, Foi. tá? Quer? Hugo Caça-rato. Flávio Caça-rato. Aqui, ó. Pô, você não parece demais. Igualzinho, né não? Aqui, idêntica. Aí. Flávio Caça-rato. Gente, eu não quero que testemunho de tudo. Gente, Eu tinha uma certa facilidade com matemática. Sempre tive, sempre gostei de Tá números. estudando pra engenharia. Ainda vou, se Deus quiser. Tô com planos para ano que vem. Então tá bom. Então, as pessoas às vezes chegavam e vinham, Augusto, como é que faz tal conta? Como é que faz isso? Ah, em física, o que está fazendo isso aqui? O que é isso aqui? Então eu penso que, quando você venera a imagem de um santo, na verdade tem dois significados, ícone e ícone. Ícone é uma coisa que toma o lugar de Deus. E ícone é uma coisa que lembra a Deus. Portanto, as imagens para nós é um ícone. Aquilo que vai nos levar até Deus. Ó, eu estou vendo a imagem aqui de Santo Antônio, vamos supor. Se Santo Antônio pisou nessa terra e viveu a santidade, por que eu não posso conseguir a mesma coisa que ele fez? Santo Antônio do casamento? Santo Antônio do casamento. Não só do casamento, né? Doutor da igreja também. Então, o santo, a nossa, do li ao santo, é como se fosse uma ponte. Para você chegar do outro lado, que é o céu, você vai precisar de um auxílio de Com alguém. isso aí você está dizendo, então, que vocês não adoram esses santos. Não adoramos as imagens. É a questão de lembrança, de representação, Isso. coisa nesse sentido. Exatamente. Porque adorando seria idolatria, Idolatria. correto? E é o maior e primeiro pecado que existiu na face da terra. Entendi. Então, a questão das imagens, nunca adoramos imagens. Nós a veneramos e prestamos o devido culto àquela imagem. Então, eu olho para a imagem da Virgem Maria, principalmente Mas mulheres. prestar esse culto a essa imagem não seria idolatria, não? Não é idolatria. Porque aquilo só vai te lembrar o que é Deus. Se você for nessas igrejas, principalmente aqui, ó, tem igreja mais antiga, os vitrais tinham imagem de santo, as pinturas são no mais alto, por quê? Quando você olha para ela, você vê o céu. Você não olha só para ela. tem uma... Então é isso. O sentido é para você olhar aquela imagem, ou aquele ícone. Ícone é a imagem desenhada, que a igreja ortodoxa usa. Eles não usam imagem, mas usam os ícones. Então, que você olha e fala, eu quero chegar no céu. Nós utilizamos muito a Bíblia, né? Eu vou perguntar ao Silvano, você tem alguma coisa a dizer a respeito disso, Silvano? Tem, Porque aí primeiro eu quero voltar. pode ficar à vontade, porque eu vou fazer a pergunta para você novamente. Pode falar. Deixa eu só voltar no batismo para contextualizar para os nossos ouvintes que não conhecem a doutrina católica a respeito do batismo. Esse batismo por aspersão, ou às vezes por imersão, tem alguns padres que imergem as crianças 3 vezes na água. Como que ele falou que a água representa a água do Rio Jordão? Todos os ritos da Igreja Católica, para os nossos ouvintes que não conhecem a teologia católica, ela é baseada na transubstanciação, onde o corpo de Cristo ele Se está torna presente a carne. em todos os ritos da igreja. Onde a igreja ela tem um tripé, que é a base do da sua estrutura, Pela né? pergunta dele, eu já ia falar do tripé É. agora. No caso aí é a ordenação, Não. o magistério, né? Isso, magistério, Magistério, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Escritura e a tradição. Então Isso. esse tripé ele se torna uno ou unânime através da transubstanciação, o que engloba os sacramentos e os ritos. E a respeito da igreja ortodoxa, para quem não sabe, ele falou que tem uma certa divergência em algumas igrejas. Essa divergência por quê? Você tem as igrejas ortodoxas que estão mais ao oriente, outras que estão mais ao ocidente. Você tem a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa russa, você tem a igreja ortodoxa síria, você tem as igrejas ortodoxas na África, Tem no as Brasil igrejas também, né? coptas, tem, no Brasil também tem. Então você tem igrejas ortodoxas nos Estados Unidos, na América Latina. Então a igreja ortodoxa, Essa igreja ortodoxa não reconhece o Papa do Vaticano, Depende. não é isso? Algumas reconhecem. eles reconhecem a autoridade do Papa como um líder religioso, Isso. mas o Papa não é o representante direto da Isso, igreja, não é visto que cada representante deles. bispo é representante pela sua região.
Sim. Seria mais ou menos isso. Tá. Isso.